Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Hoje a gente está iniciando nossa aula segunda-feira, dia 20 de setembro, certo? A gente vai iniciar nossa aula e aí eu vou mostrar para vocês uma imagem e vocês vão tentar adivinhar sobre o que vai ser nossa aula hoje, tá? Combinado? Vê só! Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é um caminhão. E o que é que tem a ver um caminhão com a nossa aula de hoje? Alguém consegue já adivinhar ou saber já sobre o que é? Não? Vamos lá. Vou dar dicas. O caminhão vai trazer aqui pra gente algumas letras até a gente formar o título da nossa aula de hoje. Vê só, vou puxando aqui, ó. Aqui a gente tem que letra é essa? T, isso mesmo. Agora essa. R, A, tra. Vocês sabem que título é esse? Não? Vou puxar mais outra letra pra gente ver, ó. Trânsito, gente. Já ouviram falar sobre o trânsito? Então, nossa aula dessa semana vai ser só com base no trânsito. Porque setembro a gente comemora ou precisa vivenciar sobre a Semana do Trânsito, porque é muito importante, tá? Então, na Semana do Trânsito, a gente vivencia sobre o pedestre, que somos nós, certo? Seres humanos, que estamos passando ou querendo atravessar a rua, por exemplo, a pé, e aí a gente precisa atravessar a rua por que meio, gente, para a gente ter segurança? Olha só essa imagem aqui para dar a dica. Para atravessar a rua, a gente precisa atravessar onde? A gente precisa atravessar, olha só, na faixa de pedestres, tá? Faixa de pedestres. Então, essa é a faixa para nós, seres humanos, quando estamos querendo atravessar a rua com segurança e estamos a pé. Então, a gente, ó, precisa atravessar na faixa de segurança. Quando não tem essa faixa de segurança, o que é que a gente precisa fazer, gente? Olhar para um lado, olhar para o outro, ver se vem algum carro, alguma moto, algum ônibus, algum certo desses meios de transporte. Se não vir, a gente atravessa, certo? Se vir, a gente espera passar, sente um pouquinho de confiança para poder passar ou atravessar a rua ou determinado local. Por quê? Porque dessa forma a gente vai estar atravessando com segurança, não vai causar nenhum acidente, que a gente não quer que cause nenhum acidente com a gente e nem com as pessoas que a gente gosta, certo? Então, toda vez que a gente for atravessar, a gente tem que prestar atenção, ó, se tem faixa de pedestre. Se não tem, olha para um lado, olha para o outro. Se também você vê que tem esse objeto aqui. Que objeto é esse aqui atrás, gente, que vocês estão vendo? Que é igual a esse aqui. Como é que a gente chama isso aqui, gente? Semáforo. Semáforo é um objeto que a gente utiliza para saber se podemos atravessar ou não. Isso mesmo. Além da faixa de pedestres, também temos o sinal de trânsito ou esse objeto aqui que é chamado também de semáforo, tá? Então, semáforo, toda vez que a gente for atravessar a rua e a gente observar que tem ele na rua, a gente vai olhar. Se ele tiver vermelho para os carros, os automóveis no geral, certo? A moto, carro, ônibus, caminhão. Se ele tiver vermelho para esses motoristas, porque todas as pessoas que estão dirigindo, elas são chamadas de motoristas, tá? E aí, ó, ou piloto, se for no caso de uma moto. Então, se a pessoa vê, certo? A gente, pedestre, vê que está vermelho, a gente pode atravessar na faixa de pedestre, certo? Com segurança. Agora, se tiver, certo? Se tiver verde para os carros, se os carros verem que está verde, então os carros vão passar, certo? E você, que é pedestre, tem que parar, porque o carro está passando. E se a gente passar quando está verdinho, pode vir um deles e bater na gente e causar um acidente. Então, a gente não pode atravessar quando está verde. Quando está o sinal que a gente observa que ele está lá, o meinho dele, ele está amarelo, a gente tem que ter atenção. Por quê? E os carros também têm que ter atenção, porque é o momento em que o sinal de trânsito, certo? O semáforo, ele vai mudar, certo? Para o vermelho. Então, se você observar, você pode passar, mas ter atenção que ele vai fechar rapidinho. Então, tem que atravessar
com atenção para que não cause nenhum acidente, tanto com os automóveis, o carro e tudo mais, as motos, ônibus, caminhões, certo? Então a gente tem que prestar atenção. Então a gente tem que ter, certo, essa sensibilidade. E olhar o semáforo, de olhar as faixas de trânsito, tá? Sempre se preocupar com isso. Além disso, a gente também tem, certo, nas cidades ou nas BRs, quando a gente vai viajar, a gente sempre observa o quê? A gente observa o quê? O que é isso aqui? Como é que a gente chama isso aqui? Placas de sinalização, que pode ser pare, certo? Não buzinar próximo a hospitais, que mais? E nem em escolas. Que mais placas a gente observa? Que não pode estacionar naquele determinado lugar. Então, placas de trânsito também servem para que a gente sempre esteja guiados, que a gente saiba o que pode e o que não pode fazer no determinado local, certo? Então, a gente viu que tem o semáforo, que tem as placas de trânsito, que tem as faixas de pedestres. Então, tudo isso serve para que a gente se localize, que a gente conheça, que não cause nenhum acidente. Então, a gente precisa estar sempre atento e conhecer sobre isso, tá? Um exemplo. Ô tia, mas lá de frente à nossa escola, certo? É uma escola. Ok. Não tem faixa de pedestres. Ok. Não tem semáforo. Ok também. Então, tudo isso a gente sabe que é errado. Que é uma escola, então deveria ter uma faixa de pedestre ou um semáforo, mas não tem. Mas a gente é criança, precisa ir para a escola, tá? Como é que a gente vai atravessar a rua? Como foi que a tia disse? A gente precisa olhar para um lado, olhar para o outro, porque aquela rua é movimentada. E aí, quando a gente observar que não tem carro, nem moto, nem ônibus, nada, a gente atravessa. Se vier um carro bem longe, a gente corre logo, porque a gente sabe que muitas vezes os motoristas, eles não param, eles são mal educados, certo? Então, a gente tem que estar ciente dessas coisas, tá? Então, que bom que eu sei que vocês conhecem sobre o trânsito, conhecem sobre as leis, porque a gente já vivenciou isso em maio, que foi o Maio Amarelo, a gente trabalhou tudo isso. Então, em setembro é só para a gente relembrar sobre o trânsito, como é que funciona, como é que deve ser, para que não haja nem acidente nenhum com ninguém, certo? Outra coisa importante, se a gente vai andar com o papai, com a mamãe de carro, criança pode ir na frente? Não, não pode. Criança tem que ir atrás, certo? E com cintos de segurança. Se a criança for muito pequenininha, baixinha, tem que usar o quê? Um assento de elevação, para que não ocorra acidente nenhum, caso venha a acontecer, tá, gente? Por exemplo, se o papai tomou uma cervejinha ou a mamãe tomou uma cervejinha, pode dirigir? Não pode, porque pode causar um acidente, porque a cerveja é uma bebida que vai alterar o organismo, certo? Então, pode causar acidente. Então, não pode isso. Por exemplo, o papai ou a mamãe tem uma moto, vai buscar você na escola. Ela pode colocar você na frente sem o capacete na frente. Pode? Não pode. A gente vê muitas vezes ocorrendo isso, mas isso não pode acontecer. Pode causar um acidente quando ela frear de vez, ou vir um carro rápido e ela for frear de vez, você pode voar, certo? E se tiver sem capacete, pode ocorrer um acidente e vir a morte. Então, essas coisas não podem acontecer. A gente vê muito, a gente lamenta muito, mas não pode acontecer, tá? Então, hoje vou deixar uma atividade no grupo. É uma atividade simples, com apenas 2 questões. Vocês vão olhar, vão copiar no caderno o nome da escola completo, que é o quê? Escola Escritor Carlos Drummond de Andrade. Vai colocar o seu nome completo, porque a gente tem que estar treinando o nosso nome completo, porque a gente está no 3º ano, tá? E a data de hoje, que é dia 20/9/2021. Além disso, a gente vai copiar as perguntas e do jeitinho que tá lá. Quem quiser fazer o desenho, pode fazer, tá? Da primeira questão. Quem não quiser, basta fazer coluna 1 e coluna 2. Então, a atividade é simples. O que é que pede a atividade? Ela quer que você enumere. Então, enumerar. Você tem lá a enumeração. Tipo, 1, passarela. 2, faixa de segurança. 3, semáforo. 4, calçada. 5, pedestres. E 6, guarda. Essa é a primeira coluna. A segunda coluna tem o que significa ou o que é aquilo. Por exemplo, lugar onde andam os pedestres. Quais dessas palavras que eu disse agora que está presente na coluna 1, você vai preencher na coluna 2? É o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 ou número 6? Certo? É isso que você vai fazer, a associação. Aí depois tem pessoas que andam a pé. As pessoas que andam a pé são chamadas de... Eu acabei de dizer agora na explicação da atividade, que era
Pedestres. Então, onde é que está o nome pedestre? Número 5. Eu vou lá e coloco o número 5. Local onde as pessoas atravessam a rua. Que local é esse? Aí você vai lá, procura os números e coloca lá nessa atividade. Só isso, a primeira questão, tá? Segunda questão, vai ter algumas palavras e que essas palavras vocês vão escrever uma frase bem simples. Por exemplo, passarela. Então, eu vou escrever uma frase que tenha o nome passarela. Por exemplo, a passarela serve para que as pessoas atravessem a BR e não sofra acidente. Isso é um exemplo, tá? Que a professora tá dando. Então, você vai e faz. E são frases simples. Por exemplo, semáforo. O que é que eu posso falar uma frase sobre o semáforo? O semáforo é muito importante? Pronto, isso é uma frase, certo? Então, para cada palavra dessa relacionada ao trânsito, você vai fazer uma frase. Combinado? Entenderam? Fácil, né? Então, a atividade de hoje é só essa. Caprichem na escrita, façam bem caprichado no caderno e não esqueçam de enviar a foto, tá? Um cheiro bem grande. Qualquer dúvida pode me perguntar.